Olá, olha eu novamente aqui. Quero falar para você sobre a igreja. Muito se prega que a igreja ela é moderna em relação aos templos, que a igreja é do Novo Testamento, que a igreja ela teve o início na igreja primitiva com os apóstolos. A bem da verdade é que o funcionamento como igreja, né, que é o termo eclesia, e que significa tirados para fora, ou igreja como congregação que se reúne fora do sistema, né? Então essa igreja, ela é antiga. O sentido, a essência da igreja, ela é antiga. E ela também, ela foi vislumbrada para vir no tempo certo, determinado por Deus. A igreja não é uma coisa nova. A palavra igreja pode até ser num sentido diferenciado de outras reuniões ou lugares para reunião, templo, essas coisas. Mas a igreja, ela existe desde o Egito. Deus congregou um povo e tirou do Egito. Pronto, está ali a igreja. Mas o fundamento da igreja não estava ali explícito ainda, porque não era o tempo chegado para que isso fosse manifesto. E agora é. Então hoje nós vivemos, eu digo, a última página ou os últimos momentos do mundo. Então não haverá outra coisa além de igreja. No meu contexto, não. E de onde eu tiro isso? Eu tiro isso do fundamento da igreja. A igreja começou, o progresso dela, vamos dizer assim, começou com pedras. Pedras. Todo lugar que Jacó, Abraão, Moisés ou qualquer outra pessoa ia, eles colocavam lá pedra. Ali começou o fundamento da igreja, o sonho, a percepção, o que Deus quis trazer, prenunciando lá na frente vai ter algo diferente. Ali era o homem sozinho e com Deus ali. Ele levantava um altar naquele determinado lugar por uma circunstância, uma bênção, um livramento, uma vitória. Então ele recolhia as pedras e colocava ali, ele e Deus, no secreto, no oculto ali, ele levantava um altar. Por que isso? Porque a terra, Deus amaldiçoou a terra. Deus amaldiçoou a terra. E tudo que está na terra foi amaldiçoado por Deus, por causa do erro de Adão. Então não dá para você ficar no nível terreno com Deus. E este altar de pedra simbolizava que você não deixava Deus tocar na terra, mas ele vinha sobre o altar. Tanto se você fizesse um altar para sacrifício, tanto se você fosse fazer uma oferta queimada, é sempre o céu, né? Aí vinha o altar onde Deus operava e vinha a terra onde foi colocadas as pedras. Então a igreja, na questão de comunhão, de momento com Deus, de intimidade com Deus, surgiu ali naquelas pedras. Tem um exemplo de Jacó, por exemplo. Ele indo para Labão, lá para a terra de Labão, ele erigiu um altar ali. Se o Senhor me abençoar de tudo, te darei o dízimo, tal. Viu uma escada na terra, né? Anjos subindo e descendo. Ele erigiu um altar. O que a gente faz hoje no nosso coração, né? Que é o altar de Deus aqui, né? Então a igreja como palavra, denominacionalmente até falando, é uma coisa atual, é apostólica. Mas na sua essência ela já existe desde o Gênesis. Quando Abel sacrifica a oferta ao Senhor, ele fez um altar. Ele fez algo ali, ele estabeleceu uma igreja em pedra, em altar, mas era uma igreja. Impressionante, né? E Deus se agradou do sacrifício dele. Então, primeiro veio as pedras, né? O progresso
no desejo de adoração, nós vemos essa adoração espiritual, ela teve um princípio. Podemos ver no progresso, no desejo de adoração espiritual, nos passos sucessivos da construção da igreja. Então, o que hoje está finalizado aí como uma igreja construída, ela teve origem. E ela começou com os altares. Gente, Deus é maravilhoso. Nada é sem efeito ou imperfeito. Isso é glorioso. E tudo o nome dele é glorioso. Depois ele traz para Moisés um modelo de um tabernáculo, para que fosse montado e desmontado por 40 anos no deserto. Não se apodrecia nada, não se acabava nada, os calçados do povo, a roupa do povo, nada estragou, nada. A presença de Deus era tão gloriosa que conservava os tecidos, o couro, a lã, tudo, o linho. Pois é. Altares, depois tabernáculo. E na sequência, templo. Depois Deus permitiu que Salomão construísse o templo. E depois começou as sinagogas. E depois, por último, a igreja. E na igreja de hoje, como é hoje, a adoração alcança sua etapa mais elevada de desenvolvimento na instituição da igreja fundada por Cristo. Por toda a Bíblia a gente vê isso. Tem um salmo, deixa eu ver se eu vejo aqui, salmo lindo, acho que é 67, depois eu vejo, se eu não me falha a memória, 67, que tem a palavra grei. Salmista Davi já falava da Santa Grei, que era a congregação do povo de Israel, que era a igreja. Medite nisso. A igreja, ela não é uma privilegiada porque veio como coisa maior do que tudo que foi feito. Não. A igreja hoje, ela em Cristo Jesus, ela é mais madura, mais em comunhão e intimidade com Deus. Mas ela teve um início, uma infância, e começou com altares, tabernáculo, templo, sinagogas e hoje igreja. Não é algo recente que alguém inventou. Ela é real e já estava no plano de Deus. E se você não sabe, você, como eu, é uma igreja. Que Deus te abençoe.